que a gente precisa entender o seguinte: pessoas bem-sucedidas se comportam de uma determinada maneira. E eu vim falar sobre isso hoje para vocês. Quem não me conhece, eu sou Cristina Long. Tenho alguns programas aqui na Rádio Mundial. E eu sempre falo o seguinte, gente: evoluir é algo extraordinário. Quando a gente deseja evoluir na vida e a gente entende que para que a gente evolua, nós precisamos fazer determinadas coisas, a gente consegue finalmente ir adiante. E pessoas, gente, que são bem-sucedidas na vida, elas têm algumas características comuns. E eu vou falar sobre essas características agora para vocês. Bom, primeira característica de uma pessoa bem-sucedida. Gente, uma pessoa bem-sucedida, ela não tenta agradar aos outros. Isso mesmo. Então, se você fica aí tentando fazer com que os outros concordem com você, fazer com que os outros olhem e te aprovem, você está, na verdade, no caminho errado. Então, o comportamento de sucesso é isso. Pessoas bem-sucedidas, elas se garantem porque elas sabem que, na verdade, o outro vai ter sempre o direito de opinar, de ter uma opinião a respeito daquilo que você está fazendo. Então, a gente precisa entender o seguinte, que pessoas emocionalmente bem-sucedidas, evoluídas nesse sentido, em termos de comportamento, são aquelas pessoas que entendem que o outro tem esse direito de dar a opinião, mas que você precisa entender que quando o outro dá uma opinião que você não concorda, não significa que ele não gosta de você. Significa somente que essa pessoa, ela tem uma opinião diferente. Olha que interessante. Então, pessoas que têm um comportamento de sucesso são essas pessoas que sabem disso, são essas pessoas que entendem isso e fazem as coisas acontecer, gerando o que elas precisam e não aquilo que elas ficam esperando dos outros. Então, gente, é muito, 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 muito interessante esse comportamento de sucesso. Pessoas que também vão além na vida. Gente, eu gosto de definir sucesso como pessoas de sucesso, como pessoas que conseguem aquilo que elas desejam. Isso é sucesso. Então, o sucesso, ele precisa ser você, né? O seu sucesso na sua vida é você conquistando a vida que você deseja. E a vida que você deseja não precisa ser necessariamente aquilo que os outros esperam de você. Não, é aquilo que você quer para você. Então, você tem que ser muito realista com você. Não adianta você achar que você está indo muito bem, se na verdade os seus resultados mostram ao contrário, a sua conta bancária mostra realmente o seu sucesso financeiro ou não. O seu corpo mostra realmente a sua saúde ou não. Então, vamos entender isso. Então, gente, comportamento de sucesso, pessoas bem-sucedidas. Eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui na Rádio Mundial. Hoje eu estou aqui com o meu convidado, Jorge Ribeiro, que veio falar também um pouquinho sobre comportamento e ele vai falar daqui a pouco sobre constelação familiar para vocês. Mas vamos lá. Outra característica de uma pessoa bem-sucedida, bem desenvolvida é a seguinte: essas pessoas bem-sucedidas, elas não se incomodam com o sucesso dos outros e elas nem tentam ficar medindo o que o outro está conseguindo em relação a elas. Não, gente, elas simplesmente são aquilo que elas são, sem se importarem com o que os outros estão pensando delas. Então, elas não medem o comportamento, não o comportamento, o sucesso que elas têm em relação aos outros. Uma outra característica muito interessante de pessoas bem-sucedidas é que elas não temem mudanças. Exatamente, gente. Uma pessoa que é bem-sucedida, ela espera a mudança. E quando algo acontece que não estava previsto, elas encaram aquilo como algo muito interessante e como algo que vai trazer um movimento que vai fazer elas irem adiante, evoluírem, ao invés de elas encararem uma mudança como algo ruim, algo que está dando errado. Não, elas são super positivas nesse sentido. Então, outra coisa que uma pessoa bem-sucedida faz, que você precisa fazer, olha que interessante. Pessoas bem-sucedidas são extremamente flexíveis, isso mesmo. Então, você precisa de flexibilidade na sua vida. O que significa, Cristina, flexibilidade? Flexibilidade significa, gente, a gente observar a vida de uma forma leve, né? Ou seja, quando algo vem em minha direção, algo que acontece no dia a dia e que não estava previsto, eu preciso ser flexível para mudar a rota sem sofrer.
Agora, a pessoa que não é flexível e algo acontece na vida dela, ela sofre demais. Por quê? Porque ela não consegue lidar com aquilo que não estava previsto. Então, pessoas bem-sucedidas, elas têm esse comportamento que é interessantíssimo. Elas são pessoas que têm o sucesso com elas, por quê? Porque elas chegam lá baseado no comportamento delas, sem esperarem, né, que a solução venha do outro. Então, isso é muito interessante, né, gente? Olha só, eu falo sempre aqui nos meus programas na Rádio Mundial, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo falando para vocês agora. E eu falo sempre o seguinte, para fazer uma grande mudança na sua vida, você vai precisar entender quem você está sendo, quem você é neste momento. E entender uma coisa, gente, que é primordial para a mudança. Você não vai conseguir mudar, presta atenção, você não vai conseguir mudar se essa personalidade que você tem hoje, que você apresenta hoje para as pessoas, continuar a mesma. Ou seja, você só vai ter mudanças concretas na sua vida se a sua personalidade mudar. O que isso significa? Gente, eu vivo explicando isso, é muito interessante, que a gente precisa quebrar o hábito de sermos nós mesmos, de fazermos as coisas dos mesmos jeitos, irmos sempre aos mesmos lugares. A gente precisa ter um pulo nesse sentido, nós precisamos fazer diferente. Então, quando uma pessoa ela passa a se comportar diferente, um monte de coisa muda. E aí, ela caminha para realmente aquele resultado que ela deseja. Quando uma pessoa ela não tem essa agilidade de observar, né, essa percepção, ela fica presa. Então, pessoas bem-sucedidas, elas sabem disso. Pode reparar, gente, que uma das características mais interessantes de uma pessoa bem-sucedida é o comportamento delas. São pessoas flexíveis, como eu falei para vocês agora, são pessoas que não tentam agradar aos outros, são pessoas que não se incomodam com o sucesso dos outros, são pessoas que são super flexíveis. Então, para você fazer uma mudança na sua vida importantíssima, você precisa ter essa visão. Que esse você, que vem sendo sempre assim, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, precisa mudar. Eu sempre explico aqui nos meus programas da Rádio Mundial que fazer as mesmas coisas vai levar sempre aos mesmos resultados. E que 90% dos nossos pensamentos diários estão ligados aos dias anteriores. Gente, 90%. Isso é muito. Significa que você está você está no mecanismo automático, você está nos hábitos automáticos. Ou seja, você vai gerar sempre as mesmas coisas. Agora, quando você fala assim, opa, vou mudar. Aí o que acontece? Você precisa entender qual parte de você precisa mudar. E geralmente é o comportamento, tá? Gente, quando a pessoa muda o comportamento, ela vai para ação e ela vai para aquele movimento que ela precisa realmente fazer. Eu sou especialista em inteligência emocional e uma das coisas que eu mais faço lá no consultório é mostrar isso para as pessoas, né? Eu falo para as pessoas assim, o que você quer, né? E a pessoa fala que ela quer lá tal coisa, e eu gero ali um mapa emocional da pessoa para eu entender o que ela não está fazendo. E eu mostro para ela qual o novo comportamento, como essa pessoa precisa ser. E aí a pessoa olha e num primeiro momento ela acha que aquilo não tem a ver com ela. Mas, olha que interessante, aí quando a pessoa percebe que não tem a ver com ela no momento, ou que é muito estranho, muito esquisito, ou que ela acha que é muito difícil, então aí as travas. Aí eu vou anotando as travas. A partir do momento que eu vou anotando as travas, o que eu faço? Eu mudo através da hipnose e principalmente da programação neurolinguística, o que a pessoa sente a respeito de fazer aquelas mudanças. E aí a mudança acontece. Então, gente, é um processo muito interessante. Amo fazer isso. Então, eu vou deixar o nosso WhatsApp. Escreve lá para o Kevin, meu assistente. Ele vai te explicar como funciona esse processo. Estou há 22 anos fazendo isso. Amo fazer essas mudanças. Tenho sentido todos os dias lá no consultório. Todos os dias, todas as semanas, né? Muitas pessoas que voltam e falam, Cris, eu consegui. E aí eu falo, eu falei que você ia conseguir. Por quê? Porque a gente mudou o comportamento. E antes de mudar o comportamento, a gente muda o que a pessoa sente a respeito de si mesma. E aí a mudança acontece. Então, gente, 0 operadora 11, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, o Kevin, ele vai te mostrar como que funciona esse processo. Você pode fazer entre 1 e 10 sessões.
Eu atendo aqui em São Paulo, mas também faço chamadas de vídeo. É super fácil, gente, fazer esse processo. Inclusive, eu tenho, por algum motivo, tem chegado para mim muitas pessoas travadas em relação a medos. E aí, olha só, uma pessoa que é travada em relação ao medo, o comportamento dela já é automático, porque ela já espera que aquela coisa que ela tem, né, esse pavor, esse medo aconteça. Então, a pessoa já se comporta de uma determinada maneira. Quando eu tiro de dentro da pessoa a memória que ela tinha em relação àquele medo, acontece uma coisa tão interessante, porque a pessoa esquece de ter medo. E aí, a pessoa chega pra mim e fala assim, Cristina, eu não sei o que você fez, mas eu fui onde eu tinha que ir, eu não prestei atenção naquilo que eu estava prestando antes. É muito, muito legal, gente. E é possível, sim, desmemorizar, né, essa emoção que você tem a respeito daquilo que você quer fazer, mas acredita que não consegue. Ou seja, quando uma pessoa, ela sabe, né, racionalmente, que ela precisa fazer a mudança, olha só que interessante, ela planeja aquilo, que é muito comum também, mas 2, 3 dias depois ela não consegue levar aquilo adiante, significa que existe uma memória, né, algo que foi criado, que tem sintonia com o fato da pessoa no passado, onde ela acreditou naquele momento, onde algo aconteceu ali no passado dela, que ela não deveria, não poderia, ou seria ruim. Então, essa memória, eu literalmente eu transformo, né? Eu dissolvo. E aí a pessoa, ela passa a não ter mais essa conexão neural com aquilo que ela viveu, aquilo que ela tem medo, aquilo que ela que é o problema, que é a trava dela. Então, é por isso que as pessoas mudam, e mudam mesmo, gente. Amo fazer isso, amo ver as diferenças, né? Por isso que eu falo, você tem que quebrar o hábito de ser você mesmo, para que você consiga realmente atingir um eu diferente, que vai fazer as coisas acontecerem, aí você vai chegar no resultado que você deseja. Não é mágica, mas também não é tão difícil assim, não. É bem tranquilo, inclusive é bem rápido, né? A semana passada eu recebi uma mulher lá que ela não conseguia ser mulher. Ela estava sendo muito mãe, muito tiazinha, muito amiga de todo mundo, mas a mulher não existia. E aí eu criei essa imagem de mulher, porque ela tá nesse momento da vida dela, ela se divorciou e ela quer ser mulher, ela quer ser vista, né? E aí ela voltou e ela já mudou toda a parte visual dela, porque ela se sentiu mulher de verdade. Então, ela jogou fora as roupas de tiazinha, ela apareceu maquiada, ela mudou a roupa, ela mudou o estilo. Por quê? Porque ela se colocou nesse comportamento. E aí, a mudança acontece. Tive também um caso de um empresário que também, apesar de ter realmente uma empresa bem rentável e tudo mais, ele não se comportava como um empresário, ele se comportava como um subordinado sempre. Perguntava para as pessoas, largava as coisas na mão dos outros. Falei, não, vamos colocar você na personalidade do dono da empresa, do chefe. Gente, foi tão interessante. Esse cara mudou até a postura dele. Por quê? Porque ele se colocou no caminho dele finalmente, e eu tirei as memórias emocionais que na cabeça dele, ele ia, se ele se impor, se colocasse para as pessoas, ele achava que ele ia perder, ele ia desagradar as pessoas, ele tinha medo, então ele fazia o papel de bonzinho. E eu falei para ele, você não tem que fazer o papel de mal, você só tem que fazer o papel de uma pessoa que sabe o que está fazendo e que é direta, né, em alguns pontos tal, e a mudança aconteceu. É muito legal, gente. Anotem aí, 0 operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. Eu sou Cristina Long, estou ao vivo aqui com vocês na Rádio Mundial. Hoje eu tenho um convidado que já vai falar para vocês, o Jorge Ribeiro, vai falar sobre as constelações. Nós temos lá no espaço algumas atividades, constelações, temos atividades com a Nicole também, da Cinésio. É muito interessante, gente. E olha só, a mudança ela precisa acontecer de dentro para fora. Quando você sente que você não consegue, não pode, não deve, não importa, você pode saber tudo, pode ter todos os recursos à sua volta e você não vai conseguir. Quando a gente tira de dentro da pessoa, eu tiro de dentro da pessoa aquela sensação de que eu não posso, não devo, é ruim, é perigoso, é complicado, a pessoa simplesmente faz o que tem que fazer e a mudança acontece. Então, é um processo muito interessante.
Gente, eu vou deixar o meu site é cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem as informações sobre os meus atendimentos. Tem os livros que eu escrevi, eu tenho vários livros que eu escrevi. Tem um que chama-se Divórcio Bem-Sucedido, que fala sobre poder pessoal, né, através de uma crise, ou seja, de um divórcio, de uma separação, ou de alguma coisa que acontece na vida da pessoa. Tem um outro que chama-se A Melhor Versão de Você. Nesse livro, eu conto muito sobre o processo de novo eu que a pessoa tem que fazer, né, se tornar, quando ela passa pelo processo da terapia. Então, é um livro que muita gente muda só de ler, porque faz você refletir, né? Quem foram as pessoas que cuidaram de você quando você era criança? Quem é você? Por que você se tornou esse você? Então, esse livro chama-se A Melhor Versão de Você. Esses livros todos estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Tem outro, gente, que chama-se Anjos e Mentores. Esse livro, inclusive, é um livro que tem aqui na plataforma da rádio para vender como curso. Você pode procurar lá também na plataforma da Rádio Mundial. Nesse livro eu escrevo sobre como você faz para contatar o seu anjo da guarda. Tem a presença dos anjos muito forte na minha vida. Me sinto imensamente grata por tudo que acontece. E eles ensinam, escrevi o livro para ensinar você a fazer esse contato sozinho com os anjos. Então, Anjos e Mentores. E o último livro que eu tenho aqui no Brasil chama-se A Lei da Atração para Crianças. Esse livro também eu tenho na versão em inglês, lá nos Estados Unidos. Esse livro conta uma história que fala sobre uma menina, né, que faz 7 anos e ela aprende a pensar positivo a partir daquele momento. Então, é um livro para crianças, para adultos. Esses livros, gente, estão lá no meu site, você pode comprar através de um link. Também tem aí pelas livrarias no Brasil, principalmente online. Ou você pode pedir pra gente lá no 0 Operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. Olha só, para que a gente mude a sua história, para que você mude a sua história, você vai ter que se desfazer do velho. Não tem como mudar sua história sem dar um novo significado para aquilo que aconteceu para você. E quando a gente faz isso, a gente se desfaz, né? Porque a gente perde a pretensão de querer resolver o passado. E aí a gente olha para o passado, entende esse passado e segue. Olha que interessante, isso em PNL a gente chama de ressignificação. E eu faço isso tirando de dentro das pessoas as memórias que elas têm armazenadas dentro delas, que tem ligação com os sofrimentos, com as dores. Então, as pessoas, por exemplo, frustradas, com medos, elas têm muitas memórias de coisas que aconteceram dentro delas e que fazem elas sofrerem ou fazem elas estarem presas ainda àquilo porque elas acreditam que elas têm que resolver aquilo, que um dia alguém tem que reconhecer o quanto elas sofreram, alguém tem que perdoá-las ou alguma coisa extraordinária tem que acontecer. E, na verdade, quando eu dissolvo a ligação que a pessoa tem com o passado dela, ela não tem mais a pretensão e nem fica atrás de resolvê-lo. É tão interessante, eu falo para as pessoas o seguinte, a gente olha para o passado, mas eu trabalho com o futuro, porque a melhor forma de prever o futuro é criando ele. E eu amo criar o futuro com as pessoas, e as pessoas voltam falando, Cris, eu realmente mudei, eu realmente fiz a mudança acontecer. Então, é um processo muito interessante, é um processo extraordinário que pode acontecer na sua vida também. Então, gente, anotem aí, 0 Operadora 11 944 13 1010, 944 13 1010. E, gente, dia 12 de maio, que é um domingo, eu farei um curso para ensinar isso, um workshop, o dia inteiro. Então, quem quiser aprender essas técnicas que eu faço, que são baseadas principalmente em PNL, Programação Neurolinguística, eu vou ensinar de um jeito muito fácil, muito prático, como você faz para mudar as sensações que você tiver, né, ou teve, né, de coisas que você teve na sua vida, ou que você está tendo ali no momento. Então, nesse workshop, você vai aprender a mudar a sua própria sensação e vai aprender a fazer exercício com os outros também, sem nenhuma explicação. Pedindo para a pessoa, por exemplo, pensar em certas coisas, ativar certas memórias, sem pensar exatamente nas coisas que aconteceram, porque a gente trabalha muito com simbolismos. E, gente, os resultados são extraordinários. Eu
atendi, até falei, acho que num dos meus programas aqui na Rádio Mundial, são 5 programas, então não sei em qual programa que eu falei, mas eu falei recentemente de um menininho que precisava fazer um exame de sangue e ele não conseguia, porque ele estava apavorado com aquilo, ele tinha um trauma relacionado àquilo. E eu, em 2 exercícios que eu fiz com ele, eu tirei o medo de barulho, eu tirei o medo de agulha, ele foi lá e fez o exame. Olha que interessante, 6 anos. Então, é super possível. Então, para quem é professor, para quem trabalha com outras pessoas, você pode sim fazer isso também. Então, esse curso, as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Lembrando que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, ou você pode pedir lá no 0 Operadora 11 944 13 1010, 944 13 1010. Eu não sei quando que eu tenho que fazer um intervalo, 2 minutos? Então tá bom, gente. E daqui 2 minutos a gente precisa fazer um intervalo. Olha só, pessoas bem-sucedidas, elas também têm uma característica que eu considero a mais importante. Elas não são vítimas. Olha só, pessoas bem-sucedidas não são vítimas, elas não se culpam, elas não se justificam, elas não culpam ninguém. Elas não perdem tempo tentando se vitimizar para os outros, contar a historinha triste delas. Gente, elas são pessoas que realmente entendem que tudo que aconteceu na vida delas faz parte de um aprendizado. Eu falo que eu sou imensamente grata, e é verdade, por tudo que me aconteceu. Então, eu sou dessas que, se furar o pneu, eu fico grata porque, de alguma forma, o pneu me fez parar, talvez acontecesse uma coisa lá na frente pior. Eu me sinto grata porque eu aprendi uma coisa a mais sobre o pneu, mesmo que eu não tenha trocado. Eu sou dessas. Então, essas pessoas que são bem-sucedidas, elas têm essas características. Elas não se vitimizam. Se aconteceu algo na vida delas, elas entendem que aquilo foi para um aprendizado maior dela e de outras pessoas. Então, quando a pessoa não se vitimiza, ela não fica presa a ideia de que elas têm que resolver aquilo, de que alguém tem que resolver, de que alguém tem que reconhecer elas, de que alguém tem que dar um troféu por elas terem sofrido. Nada disso, gente. Pessoas bem-sucedidas, elas seguem sempre em frente, sempre flexíveis. Então, é muito interessante. Eu sou especialista em inteligência emocional e adoro ensinar isso para as pessoas. E elas falam para mim, Cris, eu faço tudo errado. Você está me falando um jeito de agir que eu faço totalmente diferente. E eu realmente ensino. Então, a pessoa lida com o chefe, lida com o problema aqui, ali, é muito, muito interessante. Então, gente, 0 Operadora 11 944 13 1010. Fala lá com o Kevin, marca a sua consulta o quanto antes. E você realmente vai fazer uma grande mudança na sua vida. Então, 0 Operadora 11 944 13 1010. Ou pega lá as informações no meu site, cristinalong.com.br. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Rádio Mundial 660 AM FM.